Bom dia a todos e todas. Senhor presidente Ives Gandra da Silva Martins Filho, meu dileto confrade, amigo, por quem nutro profundo respeito pessoal e intelectual, e tive a honra de entrevistá-lo no Papeando com Pamplona, foi algo bastante diferente, e eu tentarei cumprir rigorosamente o tempo. Deixa eu ver se a parte da... Ok, muito bem. O tema de hoje, a proposta de hoje é falar sobre trabalho intermitente. Muito bem, se eu aprendi direitinho, aqui à direita? Não sei, vamos ver. Aqui? Não sei, vou aprender. Aqui? Ótimo, muito bem, aprendi. Especificamente falar do trabalho intermitente, a ideia de uma jornada móvel variável. E falar um pouco do ponto de vista dogmático, falar um pouco sobre as peculiaridades desta modalidade. E vou tentar ser rigoroso com o tempo, para depois poder saudar tantos amigos que não queridos, inclusive meu irmão, meu presidente João de Lima Teixeira Filho, minha eterna presidente Maria Cristina Peduzzi e tantos outros colegas aqui presentes. Mas parece-nos que falar um pouco sobre qualquer questão relacionada à reforma trabalhista importa em contextualizar. Contextualizar como? O contexto da reforma trabalhista do ponto de vista econômico, ético e político. Na verdade, temos, com a Lei 13.467, uma das maiores, talvez, não, com certeza, a maior modificação da legislação trabalhista no país, né? E isto feito num contexto de crise econômica mundial e nacional. De crise ética também, desde a época do mensalão, do petrolão, a desembocar na Lava Jato, né? Não, a crise política, de uma divisão de um país, desde a eleição de 2014, né? Em que o país literalmente ficou dividido, a desembocar no impeachment e numa dualidade insuflada por um discurso de ódio do que se convencionou falar vulgarmente de mortadelas e coxinhas. E a ideia de um antipetismo abrindo espaço para uma revisão profunda das relações de trabalho. Este é o contexto em que a Lei 13.467 foi editada. E aí, como interpretar a reforma trabalhista? Eu sou um homem poliamorista, eu sou professor de direito civil e de direito de trabalho, eu rodo o país todo falando sobre diversos ramos e cada vez mais, na área trabalhista, eu tenho que falar mais de direito civil para explicar essas matérias, mas eu quis fazer uma provocação. Como não interpretar a reforma trabalhista ou qualquer coisa na contemporaneidade? Por quê? Por causa dessa dualidade. Essa dualidade que nos incomoda profundamente, e basta os senhores imaginarem os seus grupos de WhatsApp como se tornaram insuportáveis, né? A gente tem sempre um primo coxinha, uma prima mortadela, e a gente está brigando, e as pessoas não sabem por que estão brigando, e eu digo isso com absoluta liberdade, porque nada me é mais caro do que respeitar a opinião alheia. Eu vivo em comissões de diversidade, eu costumo dizer que eu entro sempre no sistema de cotas, né? Eu sou o único hétero na comissão de diversidade, eu sou o único branco na comissão de inclusão dos negros, eu estou em tudo quanto é canto. Por quê? Porque eu respeito quem pensa diferente. E isso, para mim, é fundamental para um debate acadêmico. Só que nós não estamos vendo isso. Nós estamos estimulando cada vez o ódio. E isso gera o quê? Um subproduto, que eu vou batizar, heterodoxamente, de Poliana Menina versus Trombetas do Apocalipse. Por quê? Porque quando... Perceba, eu digo a liberdade, não deste congresso, que é o maior congresso do direito do trabalho do Brasil, junto com o Congresso da LTR, são as duas maiores referências. E a nossa confreira Sônia Mascaro está aqui, que hoje é a líder desse belíssimo congresso da LTR, que tem que continuar sempre sendo estimulado por tudo que a LTR é pelo Brasil e pelo direito do trabalho no Brasil. Mas o que é que a gente está vivendo
Eu costumo dizer, eu sou professor da pós-graduação, e eu estou acostumado com essas regras da Qualis, da CAPES, né, para fazer uma publicação. E uma das coisas que a gente tem que fazer é o quê? Palavra-chave, keywords. Né? Eu acho que se as pessoas tivessem keywords, palavras-chave, a gente economizava algum tempo de desgaste. Por quê? Porque, de fato, quando nós recebemos mensagens dos nossos amigos ou notícias dos nossos amigos, se a gente disser quais são as palavras-chave, a gente já sabe o que ela vai falar sem ler. Não é frequente? Você não sabe, você já não espera. Quando você recebe um texto de fulano de tal, você já sabe que vai ser numa linha. Flexibilização, crise econômica, necessidade de combate à formalidade. Ou a ideia, ao contrário, não, é preciso destruir isso, é preciso negar esse sistema, é preciso fazer isso, é golpe, é crise, é não sei o quê. O mundo está ficando muito chato. O mundo está ficando muito chato. Por quê? Porque nós estamos tendo manipulações ideológicas inconscientes de dados em que cidadãos convertem-se em agências publicitárias do governo ou agências publicitárias da oposição. Eu estou dizendo que o mundo está muito chato mesmo, para os dois lados. Se há algo que me incomoda profundamente, é ver meus amigos e minhas amigas brigando o tempo todo por alguma coisa que não faz parte nem do seu dia a dia, mas sim na reprodução de determinadas notícias que vivam num mundo estranho. E aí eu digo, como a gente está vivendo um mundo meio de arrogância, né, em que as pessoas querem dizer como é o certo e não querem ouvir os outros, eu vou ter um arrobo de arrogância. Como interpretar a reforma trabalhista? Ou qualquer coisa na contemporaneidade? É interpretar? Então vamos resgatar o sentido da expressão. Interpretar é um processo de delimitação de sentido, de alcance de preceitos normativos. É a descrição do que é o Instituto, para que foi pensado, como era a sua proposta de aplicação, como está sendo aplicado e quais as dúvidas e polêmicas verificadas na doutrina e na prática. Seja o que você quiser. Eu não tenho nostalgia de doutrina superada, nem saudade de legislação revogada. Eu estou na magistratura há quase 25 anos e eu aplico a lei, eu aplico a Constituição. Concorde ou não, se eu considere justa ou não, se por acaso ele melhorou ou piorou a situação do cidadão, eu tenho um compromisso como magistrado de aplicar a lei, a Constituição, as leis da República. Goste eu ou não. E Deus nos livre de juízes que queiram aplicar só o que acham que é justo. Por quê? Porque eu tenho que aplicar a lei. E isso é a base do sistema, concorde ou não. Não concorde, faça um movimento político, mude o texto da lei, vire o contexto, mas vamos entender o que está acontecendo. Porque eu confesso com liberdade, como eu sou poliamorista, realmente eu dou aula de civil, eu dou aula de trabalho, dou aula de processo civil, dou aula de processo de trabalho, dou aula de metodologia, eu dou aula sobre qualquer coisa. Coisa de nerd, né? A gente conversando aqui sobre os nossos lados nerd. E aí, às vezes eu converso, eu tive situações do indivíduo para pensar dos dois lados. Eu realmente não tenho compromisso com visão política. Eu tive colegas que diziam, eu não aplico o CPC, porque o CPC é um código burguês. Hã? Ou eu não aplico a reforma trabalhista porque ela é espúria, ilegítima, imoral, ilegal, engorda, sei lá. Ou, ao contrário, não tem que aplicar a reforma trabalhista de qualquer forma, de qualquer jeito, mas você discutiu se esse ponto tem constitucionalidade? Não quero pensar sobre isso, eu vou aplicar. Desculpe, inteligência tem limite, mas imbecilidade não. Então, me permitindo uma reverência, prometo a única, não vou recitar poesia, não vou cantar, estou aqui absolutamente comportado, já estou perto dos 50 anos, eu era um menino prodígio, sou no máximo um coroa simpático hoje, então eu serei breve e cumprirei o tempo, mas seja o que você quiser, seja mortadela, seja coxinha, só não seja pamonha.
Em 9 minutos, portanto, agora tenho mais, dá tudo certo, tranquilo. Eu vou falar sobre trabalho intermitente. Se eu vou falar sobre trabalho intermitente, eu preciso entender a disciplina jurídica, deixa eu apertar o botãozinho, positivada do trabalho intermitente no Brasil. A inclusão pela Lei 13.467 de 2017, que trouxe referências aí no artigo 443, parágrafo 3º, artigo 452A, sofreu alterações. Gente, acorda. Alterações para aperfeiçoar, para melhorar alguns aspectos de crítica pela MP 808, que caiu. Mas é uma circunstância fática. O fato da MP ter caído, enquanto ela tinha vigência, e que se reconhecia que era um aperfeiçoamento, um dado. A questão do aspecto político não ter prosperado é outra conversa. Mas isso já mostra que colocar qualquer coisa no altar ou no inferno é simplesmente uma conversa imbecil de quem não quer ouvir o outro. Há possibilidade de trabalhar com isso. Claro. Conversava ontem com o ministro Agra e dizendo, olha, o intermitente, no final da coisa, é um avulso sem intermediação. É um avulso dele mesmo. É claro que, onde é que você viu isso? É muito simples, é uma construção, é só você entender o sistema. Por quê? Porque o conceito legal está lá. E claro que hoje nós temos a portaria 349 de 2018, né, que trata disso, tem que ser mencionado. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria, ou seja, a compreensão da ideia de intermitência na prestação de serviço já existia no sistema. E qual era a justificativa da disciplina legal hoje positivada? O combate à informalidade, expressão que virou o canto de sereia da propaganda institucional sobre isso. A regularização do bico, né? Um combate, aí sim, à insegurança jurídica e ao desemprego. Mas também, e eu fiquei impressionado, nós ouvimos agora há pouco o príncipe dos trabalhistas brasileiros, o professor Robortella, eu sempre dizia assim, a Susequinde era o rei e Robortella era o príncipe, né? É um lorde, né? Ele fala de uma forma sedutora, né? E aí, o que acontece? Né? É a diminuição de custos e de riscos da atividade econômica, conceito que é muito caro para quem milita na área trabalhista, né? Com flexibilização das regras trabalhistas. E aí é o momento em que a gente tem que dizer, olha, gente, o trabalho intermitente é algo que existe em vários países do mundo. Não foi uma inovação maquiavélica para quebrar a classe trabalhadora, esse tipo de coisa que a gente fica ouvindo, né? Você tem, na Alemanha, meu alemão está ainda no Warum, no Sprechen Deutsch, né? Vamos lá. Arbeitsabruf, né? A necessidade de duração semanal e diária mínima. Existe trabalho intermitente na Alemanha, mas tem diferença no Brasil. Se não especificada, é presumida a jornada em 10 horas semanais ou 3 horas diárias consecutivas. Na França, o Código de Trabalho, aqui demanda acordo coletivo e tem uma previsão específica de trabalho anual mínimo. Porque, por causa do tempo, eu estou só destacando aspectos que são diferentes da forma como estava no Brasil. Porque se eu tivesse 2 horas, eu falava com detalhes, mas eu só tenho 25 minutos e eu sou tão metódico que tomo sopa de letrinhas em ordem alfabética. E aí, do ponto de vista, na Itália, né, nós temos o decreto de 2015, que no artigo 81, número 81, artigo 13, fala que demanda negociação coletiva, né, há requisitos de idade, né, menor de 25 anos ou maior de 55 anos, ou ideia de formas de contratação como modelos alternativas, né, há uma compensação pelo tempo à disposição. Lembre-se, para quem não pegou o Data Show, eu estou trazendo aspectos do trabalho intermitente diferenciados do que está no Brasil, mas que existe como instituição. E uma limitação de quantidade de dias desse tipo de contrato. E há uma vedação expressa para substituir grevistas. Em Portugal, o artigo 157 do Código de Trabalho de Portugal, né, é de 2009, uma atividade descontínua ou de intensidade variável. A previsão em Portugal de número anual de horas de trabalho. Nós temos um congresso internacional com representantes de Portugal aqui, que pode dar esse testemunho para os senhores, né? Nesse ponto, uma compensação pelo tempo de inatividade. Vocês estão percebendo que eu estou trazendo um monte de coisas
desse tipo de contrato, que é o objeto e o corte epistemológico dessa posição, mas que não foram pensadas para o Brasil. Na Espanha, o artigo 15.8 do Estatuto dos Trabalhadores estabelece um mínimo de dias de trabalho. No Reino Unido, o artigo 27A do Employment Rights Act de 1996 trata desse contrato 0 hora, é o mais próximo. Opa, desculpe, mudar aqui. Obrigado. Eu já estou seguindo aqui, é que eu me empolgo. Os Estados Unidos, aí nós temos um aspecto muito parecido com o nosso, o costume em lojas de varejo e restaurantes. 8 estados e o Distrito de Colômbia introduziram leis que exigem pagamento mínimo. Nós estamos falando dos Estados Unidos, ainda que não sejam acionados. E eu falo com liberdade, eu tenho um lugar de fala, meu irmão. É uma das coisas que eu tenho mais orgulho da minha vida, eu sou na Justiça do Trabalho desde 1992, como juiz desde o início de 95. Sou professor titular de uma instituição, sou professor associado de outra, mas meu irmão é trabalhador braçal nos Estados Unidos. E eu tenho orgulho do meu irmão. Por quê? Porque isso me dá um lugar de fala diferenciado para falar sobre isso. É perceber que eu tenho outro dado. Na Nova Zelândia, trouxe também, por curiosidade, a Employment Relations Amendment de 2016 proibiu o trabalho intermitente. Fica aí a dica. Calma, não, sem hashtags. Agora, por quê? Porque eu quero falar de trabalho intermitente, eu tenho que trabalhar com o mínimo de dados. E eu não posso trabalhar com chute. Chute é de trabalho em grupo de WhatsApp. Não. Quais são os dados oficiais sobre a utilização do contrato de trabalho intermitente no Brasil? Vamos lá? Aqui eu tenho o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que era do Ministério do Trabalho, hoje do Ministério da Economia, dados de julho de 2019. Quando me convidaram aqui, eu já peguei para trazer os dados aqui. E isso aqui é interessante para a gente ver que há picos de contratação, só que, obviamente, essa noção de contratação e despedida está levando em consideração um saldo. Ou seja, há muita contratação de trabalho intermitente. Não é, porque no Brasil a gente estranhamente tem que falar de normas que não pegam. Não, a norma pegou. A gente tem um monte de dúvida. E as outras ficam ao final. Mas a norma pegou. E aqui a gente precisa perceber, vou trazer o dado, é um dado oficial, de qual tem sido o público-alvo preferencial, pelo menos nos dados oficiais do governo, alimentador de linha de produção, servente de obras, faxineiro, barman, vendedor de comércio varejista, operador de caixa, garçom, vigilante, bombeiro civil e motorista de carro de passeio. São as formas que têm sido as atividades que têm sido mais objeto de contratação de trabalho intermitente, segundo o CAGED, dado do Ministério da Economia, a qual ele está vinculado hoje. E por que há tanta resistência ao trabalho intermitente? E digo isso com liberdade, quem está falando sobre isso no país todo. Vou para um lado, vou para o outro, em alguns locais tem a postura poliana moça, aquela coisa assim, olha que lindo, não sei o quê, jogo do contente, que maravilha, tal. Aí, tudo bem, vamos conversar sobre isso. No outro, não, é horrível, não sei o quê, a trombeta do Apocalipse, isso é o inferno, não sei o quê. E é interessante porque eu permito dizer isso aqui, pelo respeito que tenho à Academia Brasileira de Direito do Trabalho, na condição de presidente honorário, de membro, entrei na academia com 25 anos. Tenho a honra de ter sido indicado pelo atual presidente, João de Lima Teixeira Filho, que nem me conhecia, só conhecia meus livros, e dizia, olha, eu tenho que fazer sempre uma homenagem a você, nada na academia eu não posso falar sem você. E acompanham isso. Então, aqui eu tenho que dizer a verdade. Na verdade, eu tenho que dizer a verdade em todo lugar, porque não é um teatro. Aprendi aqui, relembrando. Eu preciso mostrar para os senhores que isso está acontecendo em todo canto. E quando eu debato com os meus colegas, que vem uma perplexidade. Quais são? As perplexidades à luz do direito do trabalho clássico podem ser classificadas, primeiro, pela subordinação, com possibilidade, ao menos em tese, da recusa da prestação de serviços. Está lá disciplinado, convocação por qualquer meio eficaz, antecedência 3 dias, prazo de um dia útil para a resposta, no silêncio presume-se a recusa não descaracteriza a subordinação, aí aceita a oferta, se a parte descumpriu, tem que pagar a outra, no prazo de 30 dias, uma multa de 50% da remuneração. É a primeira vez que a gente vê
uma previsão normativa de um pagamento do empregado ao empregador pelo descumprimento do dever de comparecimento. Parece estranho, mas, na verdade, se a gente compreender numa ideia de boa-fé objetiva, dizer que ele tem o direito da recusa, que o silêncio é recusa, ou seja, houve uma manifestação de vontade dizendo eu vou e faltei, é uma discussão sobre reparação. E se a gente olhar, forçando a barra, a mutatis mutandis, o próprio CLT, quando ele pensa no 478, beleza? Né? Tranquilo? Né? No 478, quando a gente verifica a noção de pagamento de indenizações para um contrato de duração determinada, ou a própria noção que a gente não aplica tanto, mas está na lei do repouso semanal remunerado, que quando você falta um dia da semana, você perde não somente o dia que trabalhou, mas também a remuneração do repouso. Algum tipo de sanção é possível no sistema, embora a gente não esteja acostumado. A criação da figura do contrato de trabalho, aqui, vou seguindo para a portaria, não. A criação da figura do contrato de trabalho e sem salário. Não? Quando eu fui juiz em Eunápolis, que abrangia Porto Seguro, em 2004, eu convivia muito com o pessoal de Arraial da Ajuda. E o pessoal, era interessantíssimo pensar um trabalho intermitente lá. Por quê? Porque o indivíduo vinha da Argentina, fazia uma barraca de capeta, depois eu explico para quem não conhece, né? E contratava alguém e ficava lá de dezembro a fevereiro e sumia, tal qual Arlindo Orlando na música da Blitz, né? Escafedeu-se. E aí depois aparecia um ano depois. Será que ele podia contratar como intermitente agora? Talvez. Mas aí nós temos um período de inatividade que não será considerado tempo à disposição do empregado e não será remunerado, né? E aí há uma insegurança, né? O desconhecimento pelo trabalhador quanto a dias e horas de prestação de serviço e quanto ao valor do salário no final do mês. E aí é interessante entender o sistema da Itália, porque o sistema da Itália vai trabalhar, talvez na lógica originária do Uber, né, de alguma forma de complementação de renda, e não como uma fonte única. E aí eu faço referência ao modelo italiano, mas só faltam 5 minutos, eu preciso ser objetivo, né? A MP 808, que caiu, previa a rescisão indireta no caso de ausência de convocação durante um ano. Sim, caiu a MP, não tem previsão, mas talvez esse seja um critério razoável a se aplicar pela doutrina numa situação, já que, na definição, é horas, dias e meses, e não ano. Então, talvez um ano seja um dado. Essa impossibilidade de percepção do seguro-desemprego, né, no contrato intermitente em longos períodos sem convocação, pode ser um outro caminho. Né? Aqui, vou adiantar aqui. Tem um monte de detalhes aqui interessantes. Pode disponibilizar, já autorizei a Rosângela a disponibilizar quem quiser. Né? E a questão da ruptura da lógica do tempo à disposição, em geral. É algo que, dentro de uma concepção clássica, nós temos algumas dificuldades. Eu fiz um longo roteiro sobre isso, mas eu vou cumprir o tempo. Então, quero dizer apenas que há alguns tópicos que podem ser ainda aprofundados. A discussão sobre a antecipação da proporcionalidade das férias do 13º, a possibilidade das férias anuais remuneradas, a ideia da remuneração, a ideia do pagamento ao final, que isso veio agora a ser disciplinado pelo decreto, já que a MP caiu, e a ideia das formalidades. Aí o professor de Direito Civil fala um pouquinho. Deixa eu pegar aqui no tópico 11, que fica mais fácil. Por quê? Porque se exige o contrato por escrito. Aí eu, como professor de Direito Civil, pergunto, é formalidade da substância do ato ou da prova do ato? Se é uma formalidade ad substância ou ad probatione? Por quê? Porque, perceba, eu não posso me valer do critério do trabalho intermitente para uma situação que seja comum e que se enquadraria perfeitamente, ou o bico, porque o fato de dizer que ia formalizar o bico não quer dizer que o bico foi formalizado. Pelos dados do CAGED, não foi. O indivíduo não formalizava como empregado antes, ele tinha a desculpa não, é porque é complicado, eu não quero todo dia, eu sou um buffet de aniversário de final de semana, então só preciso quando tiver. Sim, mas agora, formalizou como intermitente? Alguns sim, outros não, porque continuam contratando com prestação de serviço por RPA, pensando simplesmente em custo. Porque a grande lógica do direito do trabalho, na verdade, o direito do trabalho é estranho no Brasil. Porque eu costumo dizer com frequência, na minha irreverência, que um dos problemas do direito do trabalho no Brasil é que o direito do trabalho no Brasil protege muito pouco. Protege muito pouco. Porque o direito do trabalho no Brasil, na verdade, é caro.
E ele tem uma lógica absolutamente... Se você trabalha com análise econômica do direito, começa a pensar em uma outra perspectiva, e olha, como é que o direito do trabalho ideal seria? Que seja barato para contratar, barato para manter e caro para despedir. O sistema brasileiro é caro para contratar, é caro para manter, mas se não pagar, despede da mesma forma. Então, nós nos incorporamos uma lógica e não percebemos que a lógica não protege. A lógica só aumenta custo. Aumenta custo. E aí algumas perguntas que não querem calar, porque aí agora o tempo acabou. Que são puras provocações. Quem sabe agora, o ministro Ives disse que queria fazer as observações, são ótimas para sustentar, talvez, uma visão, né? Desde que não precisa antecipar. Algumas perguntas que não querem calar. Em função da criação do contrato de experiência. O cumprimento da cota de contratação com pessoa com deficiência. Eu falo isso na minha condição também de fiscal da diversidade em determinados grupos meus. Pode ser atingido por meio de pactuação de contratos de trabalho intermitente? Eu tenho que contratar uma determinada quantidade de deficientes. Já tenho uma dificuldade para contratar, porque às vezes não acho deficiente qualificado o suficiente no mercado. Então eu vou contratar intermitente e eu posso alcançar a cota? É essa a finalidade da norma? Ou os contratos de trabalho intermitente são levados em consideração para fim de implemento do percentual da cota de pessoas com deficiência e também de aprendizagem? O outro lado da moeda. Os intermitentes que eu tenho aqui, estou contando também, agora eu vou ter que verificar com a cota. É possível, e a pergunta que não quer calar, com base na lei de greve brasileira, no artigo 7º, parágrafo único da lei 7783 de 89, é possível contratar trabalhador sob modalidade intermitente para fim de substituir grevista? Nos períodos em que não há prestação de serviço, é possível suspender plano de saúde? Porque o contrato existe. Se o indivíduo pagar diretamente, será que eu tenho que pensar na modalidade? Aí eu já estou pensando no professor de direito civil, como é que eu vou fazer essa adequação no plano de saúde? Como fica a compensação do salário maternidade se o empregado, ou empregada, né, prestou serviço para vários empregadores? Aquela discussão, tem teto. E tem norma coletiva que diz que o empregador complementa. Qual? Ela é garçonete. E é claro que é algo decorrente de determinada norma coletiva. A partir de que ideia, que é o lógico, pensando no artigo 9º da CLT, a partir de que ideia de continuidade estaria descaracterizado o contrato de trabalho intermitente? Imagine, contratei alguém que é intermitente, mas eu convoco para trabalhar durante todo o mês. O mês todo, o mês seguinte, o mês também. Nós estudamos nos bancos da graduação a recondução do contrato de trabalho, aquele exemplo básico. Olha, nossa, era empregada doméstica, mas passou a exercer uma determinada atividade econômica e aí converteu de doméstico para seletista, ótimo, beleza. Ou o indivíduo é contratado por duração determinada, mas houve uma continuidade executiva e teve, ou foi contratado fora das hipóteses do 443 para o segundo. Opa, no intermitente isso não é aplicável não? O artigo 9º foi revogado? Eu não estou sabendo. É preciso entender que é preciso buscar algum critério, né? Qualquer atividade, que está no TST, qualquer atividade que comporta trabalho intermitente, o TRT da terceira região disse que não, e o TST, na minha opinião, inclusive, de forma adequada, disse não, pode sim, e acabou o tempo. Então, eu preciso terminar. E, na verdade, eu aprendi com o meu mestre maior, José Augusto Rodrigues Pinto, que a finalidade do jurista não é trazer certezas. É instigar a dialética, é exortar, é fazer provocações. Se os senhores saíram hoje com mais dúvidas do que tinham antes, a minha finalidade atendeu. Mas eu preciso dizer alguma coisa da minha nordestinidade. É dizer que, como eu deixei bem claro, eu repudio esse discurso bobo de um fla-flu jurídico, ou de um bavi jurídico, de um Palmeiras e Corinthians, ou de qualquer estado, dessa ideia de nós e eles, esse é o certo, aquele é o errado, isso me agonia. Por quê? Porque, a depender da perspectiva, eu estarei num diálogo bobo de otimistas e pessimistas. E, sinceramente, eu tenho 47 anos, tive um problema no coração com 32, lá no TST,
eu já tomei consciência da finitude da vida e eu me recuso a repetir esses diálogos bobos. Porque no pouco tempo de vida que eu tenho, e não sei quanto tempo eu ainda tenho, eu tenho que dizer que eu já vi direitos serem modificados, eu já vi direitos serem extirpados. Eu só posso dizer uma coisa: só existe um único direito verdadeiramente inalienável. É o direito de ter esperança. O otimista é um tolo, o pessimista um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Muito obrigado. Sua Excelência terminou a sua fala dizendo que o objetivo é provocar. E eu digo que eu mordi a isca. Foram muitas provocações e eu gostaria simplesmente de colocar também um contexto inicial, que é o contexto que foi muito bem colocado pelo professor Pamplona. Claro, ele o fez de forma bastante, vamos dizer assim, jocosa. A divisão hoje de nós, juristas do trabalho, entre aqueles que são poliana menina e aqueles que são trombetas do Apocalipse. Vou me ater a isso. Tá certo. Aqueles que seriam, vamos dizer assim, marcianos e aqui poderíamos dizer, aqueles venusianos. Venusianos. Dois segmentos que estão um pouco longe da realidade. Eu diria, aqueles que são mais assistencialistas e aqueles que são mais economicistas. Sim. Aqueles que fazem caridade com o chapéu alheio e aqueles que têm a mentalidade. Ouvi uma vez de um determinado empresário a seguinte expressão: a gente contrata mão de obra e vem gente. Os dois exageros devem ser criticados e devem ser corrigidos. Tanto que, no meu modo de ver, todas aquelas, vamos dizer assim, aquele diagnóstico sobre a reforma trabalhista de 2017, eu resumiria crise econômica e crise mundial, eu resumiria na terceira lei de Newton. A toda ação corresponde uma reação em sentido oposto e de igual intensidade. Aos exageros de protecionismo da Justiça do Trabalho, se gerou uma reação que também teve os seus exageros. Tanto que a medida provisória 808, que seria a sintonia fina do Senado, acabou não sendo aprovada. E essa comissão, esse grupo de estudos atual que está funcionando, um dos objetivos dele é exatamente fazer essas correções, reconhecendo os exageros e também vendo aquilo que pode ser melhorado, aperfeiçoado e modernizado. Por isso, fazendo agora, para não os deter tanto tempo, e principalmente com a barriga roncando, com a proximidade do almoço. O tempo urge e o estômago ruge. Exatamente. Eu diria o seguinte: nós estamos esquecendo muitas vezes daquilo que para nós, que todos nós, eu diria, numa coisa concordamos e na outra divergimos. Todos nós concordamos quanto aos fins. Queremos promover a justiça social. Queremos promover, como diz o artigo 766 da CLT, justos salários aos trabalhadores, justa retribuição às empresas. Mas, quando vemos que a própria CLT ela teve como sua base a doutrina social cristã, a encíclica Rerum Novarum, nós temos esquecido de conjugar alguns princípios da doutrina social cristã. Princípios da doutrina social cristã, os 8 princípios básicos, neles estão inseridos o princípio da primazia do trabalho sobre o capital, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da dignidade do trabalhador, o princípio da solidariedade. Mas também estão inscritos 2 princípios que não têm sido conjugados devidamente.
o princípio da proteção e o princípio da subsidiariedade. O que dizem esses dois princípios? E aí, a nossa divergência, muitas vezes, quanto aos meios de promover a justiça social. Cabe ao Estado, quando a família, o sindicato, a empresa, a escola, a universidade, as igrejas conseguem promover devidamente bem o bem dos indivíduos, não cabe ao Estado se substituir a essas entidades. E o princípio da proteção, quando não está funcionando adequadamente, essas sociedades menores não funcionam adequadamente, em necessidade de intervenção do Estado no domínio econômico, no domínio social, para corrigir essas distorções. O que nós vemos, na verdade, o que gerou a reforma trabalhista? Foram algumas visões afastando, esquecendo o princípio da subsidiariedade e entendendo que trabalho, a forma de organização do trabalho humano é praticamente só o trabalho subordinado de emprego e num emprego numa empresa vertical, com todas as atividades sendo contratadas diretamente pela empresa. E uma visão da justiça do trabalho como exclusiva forma de composição dos conflitos sociais. Não se aceita arbitragem individual, não se prestigia a negociação coletiva é só para acrescentar direitos. A autonomia negocial coletiva era vista como ínfima e a indisponibilidade de direitos como máxima. Claro, isso foi sendo corrigido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de terceirização, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de negociação coletiva. O que significa? Nós temos que chegar a conseguir conjugar esses dois princípios. Eu faço uma autocrítica como juiz do trabalho. Eu não sei. Eu não posso me colocar numa posição em que eu diga, eu sei o que é melhor para o trabalhador e para a empresa. Vou dar só um exemplo de um processo que nós julgamos na quarta turma, foi citada a quarta turma em relação ao trabalho intermitente. Nós temos nos deparado com algumas resistências em relação à reforma trabalhista que chega a chocar. Exemplo, esse do trabalho intermitente. Contra-legem, dizendo que o trabalho intermitente só poderia ser para microempresa, quando a lei permite para todas, e o trabalho intermitente só poderia ser para atividades em que não houver outro trabalhador contratado pela empresa. Quando a lei diz o trabalho intermitente tem que ter a mesma remuneração, pelo menos por hora de trabalho, que um trabalhador que faça a mesma função em caráter permanente. Pois bem, o que nós pegamos a semana passada? Questão de acordo extrajudicial homologado pelo juiz. O tribunal, não vou dizer qual, um determinado Tribunal Regional do Trabalho, o acórdão regional dizia com todas as letras o seguinte: quitação geral, e retirou do acordo extrajudicial apenas a quitação geral, deixando manutenção de plano de saúde, deixando um plano de desligamento voluntário bastante generoso, mas só retirando a quitação geral. E dizia com todas as letras, quitação geral fere o princípio da boa-fé. E segundo, o trabalhador, quando aceita a quitação de boa-fé, não tem noção dos direitos que ele está abrindo mão. Ou seja, a mensagem, empregador é, em princípio, desonesto. E o trabalhador é, em princípio, um hipossuficiente mental. Ele não sabe o que está fazendo quando assina um acordo desses. Pois bem, o que eu vejo em tudo isso? Muito preconceito. Muito achar que o juiz do trabalho é que sabe o que é bom para as partes. Toda a reforma trabalhista teve como, vamos dizer assim, espinha dorsal, prestigiar a negociação coletiva, prestigiar os meios alternativos de composição dos conflitos. Temos que chegar
a pontos, vamos dizer assim, de equilíbrio, sim, há desequilíbrio dos dois lados. Tanto os exageros de ativismo judiciário, que têm gerado a insegurança jurídica, que faz com que não se consiga uma ampliação de empregabilidade, mas também temos que acabar com os preconceitos de que tudo que é de proteção ao trabalhador está comprometendo a economia, que seria as trombetas do Apocalipse. Temos que chegar a esse ponto, pois o que eu proponho é que nós estudemos um pouquinho mais a doutrina social cristã. A encíclica Rerum Novarum é pequena. Os documentos mais recentes do magistério da Igreja que falam exatamente da composição desses princípios, de tal modo que o intervencionismo seja um intervencionismo que supra aquilo que as sociedades menores, sindicato e empresa, não conseguem se compor. Quando se estão compondo bem, e uma das ideias dessa reforma sindical é promover um sindicalismo legitimado perante os trabalhadores, perante as entidades patronais, e que, com isso, consigam compor melhor os conflitos. Então, é essa a esperança que eu tenho na linha do Ariano Suassuna. Eu sou um otimista inveterado, sempre vejo o futuro como melhor, mas por quê? Porque procuro ser mais realista, ver quais são os defeitos que nós temos e admiti-los para poder corrigi-los. Então, eram essas as provocações que eu tentei responder de alguma forma àquilo que o professor Rodolfo Pamplona também colocou. Muito obrigado.